Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora no início desta nova aula, que está sendo assim um encontro surpreendente com Deus através do livro do Êxodo. Vamos invocar a Deus para que o Teu Santo Espírito venha sobre nós para aprendermos o que for necessário e ensinar aquilo que Deus nos instruir. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos agora continuar com o nosso aprendizado a respeito da juventude e vocação de Moisés. O livro que estamos agora estudando juntos é o livro do Êxodo, capítulo 2. E na aula anterior nós vimos um grande prodígio de Deus, um dos que Ele realiza na história veterotestamentária. Esse é mais um, porque Deus realiza centenas de prodígios na vida de todos aqueles que acreditam. E aqui nós estamos vendo mais um, e veremos quantos for preciso até a volta de Jesus Cristo. Isso mesmo. Nós vimos então capítulo 2 do Êxodo, versos 1 até o verso 4. Olha só, verso 5 diz assim: Eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança, era um menino que chorava. Compadecida, ela disse: é uma criança dos hebreus. Então, a sua irmã disse à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança? A filha de Faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha de Faraó lhe disse: leva esta criança e cria, e eu te darei sua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. Olha aqui algo de grande importância para esse fio condutor que deve perpassar toda a história do livro do Êxodo. O livro do Êxodo, ele trará para nós histórias fabulosas, sobretudo agora com este herói que podemos chamá-lo de principal. Moisés agora, ele é protegido desde o ventre de sua mãe pelo próprio Deus e é conduzido, como nós vimos na aula anterior,
quando falávamos a respeito da cesta de juncos, né, que é impotente, que é frágil. E agora você nota que Deus, Ele vai fazendo o seu prodígio com todo aquela situação que gira em torno da descendência dos seus eleitos. Moisés é um desses nascimentos miraculosos, prodigiosos de Deus, né? O qual ali você já começa a ver claramente a mão de Deus sobre ele, a mão de Deus sobre um elegido de Deus. Moisés, então, ele vai ser encontrado no rio pela filha do próprio faraó. É interessante, né? O faraó que mandou matar as crianças. A filha dele encontra o menino Moisés. Eu estou falando assim com bastante calma e tranquilidade, porque o meu objetivo, não se esqueça, é que você tem que aprender. E isso eu quero deixar claro para você. A própria filha do faraó encontra a criança. E ali é filha do faraó, né? Tem várias servas, várias escravas. Então, quando elas se descobrem que se trata de uma criança, e obviamente, né, você vê uma criança recém-nascida, é fato que a criança é bela pela própria natureza dela, né, de ser uma criança recém-nascida. É muito difícil, talvez não tem quem diga que uma criança recém-nascida não é linda, não é bela. Quem é que vai dizer o contrário? Né? E com certeza ali se sentindo desprotegida aparentemente, né? Aparentemente está desprotegida. Então a filha do faraó se compadece. E nesse compadecimento dela, ela pede para que as servas delas encontrem o que nós poderíamos chamar, já desde esse período, de ama de leite. Né? Ama de leite nasceu em determinado período da nossa história, onde mulheres que tinham seus filhos, ou até mesmo obtinham filhos por adoção, e elas não tinham o leite materno necessário para cuidar da criança. E por isso então você entende que a filha do faraó, né, ela não tem as condições necessárias de uma mãe, né, porque nós bem sabemos que a própria ciência biológica do corpo feminino, ela produz esses mecanismos quando a mulher ela dá à luz. O próprio corpo, né, ele vai produzir substâncias e nutrientes para que através do seio da mãe a criança seja amamentada, né? E existem algumas condições que, por N casos, algumas mães não têm essa possibilidade. Mas no caso aqui da história de Moisés, é porque esta filha do faraó não foi ela que deu à luz, né? Ela não é a mãe verdadeira. E neste caso, mais ainda fica evidente que ela não tem a condição necessária de amamentar a criança. Então, por isso, ela pede para uma das suas servas: olha, vai até uma das hebreias, né? Porque as hebreias sempre estavam tendo filhos, né? Era aquele povo numeroso que começou a crescer aqui na terra do Egito, né? Então as mulheres hebreias fortes, abençoadíssimas por Deus, seguindo aquela ordem de Deus, né? Crescei e multiplicai, né? Podemos dizer ali que elas levavam muito a sério essa bênção de Deus. E por isso ali, praticamente ali, todos os familiares tinham esta condição, né? A mulher
estava ali podendo amamentar. Que neste caso específico, né, a serva, ela falou ainda com a própria mulher que deu à luz a Moisés. Veja você, se tudo isso não é prodígio de Deus. Uma pessoa cética, uma pessoa que caminha talvez para o ateísmo, poderia dizer, no nosso linguajar hoje, né, coincidência. Mas você que crê em Deus, você crê em coincidência ou providência? É diferente, muito diferente. Deus, ele providencia toda a situação. E ele coloca todos os detalhes a serem observados, para serem diligentemente tocados um pelo outro. A cesta de junco, o rio, o horário que a filha do faraó vai ao rio para enxergar, a serva que vai atrás de uma hebreia. Todo aquele cenário nós chamamos de prodígio de Deus. Então está lá a mãe do próprio Moisés amamentando ele, né? Cuida com todo carinho e vai fazer com que Moisés então ele se torne uma criança muito saudável, né? Porque vai crescer com os cuidados da própria mãe, com um leite materno e assim sucessivamente. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de fazer uma menção praticamente textual do livro que nós estamos utilizando para ser o nosso fio condutor de reflexão, né? O historiador Flávio Joséfo, como eu já apresentei, né? Já apresentei ele em aulas anteriores. O livro é a História dos Hebreus, uma história muito fidedigna, e ele fala algumas coisas interessantes a respeito dessa criança Moisés. Ele diz que mesmo que ela tenha sido uma criança de aparência normal, como todas as outras, né? Normal, mas em suas habilidades cognitivas, a sua capacidade intelectual, a sua inteligência, ele diz que Moisés era diferenciado das outras crianças. E por fatos como este na vida de Moisés, muitos anciãos daquele período, muitas pessoas adultas, já diziam que ele iria ser uma criança diferenciada. Diz Flávio Joséfo: Moisés, certo do auxílio de Deus. Moisés, em dada altura da sua maturidade, ele vai ter certeza de que Deus sempre o auxiliará. Estes são dados importantíssimos, porque nós vamos observar que fará parte da história, de todo o contexto do livro do Êxodo, sobretudo aquele contexto qual Deus permite que aconteça, né, as 10 pragas na região do Egito, para que ao mesmo tempo Deus seja glorificado pelo seu servo Moisés. Então,
é de grande importância que os eleitos de Deus aprendam a confiar na força de Deus em suas vidas. Mais um ensinamento para esta aula especialmente. Então não se esqueça disso. Moisés, sendo guardado por Deus, ele deverá ter em sua vida uma grande confiança no poder e na majestade de Deus. E depois, nos próximos capítulos, nós vamos ver especialmente a vocação de Moisés e notar o quanto Deus agora começa a se manifestar à pessoa de Moisés em um dado local que nós chamamos de Monte Sinai. Vamos aprender muito com esse chamado e a vocação de Deus na vida de Moisés. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.